Salve Vitória, amada igreja. Salve Vitória. Estamos mais uma vez aqui para comentar essa lição deste domingo, 3 de maio de 2020. Lição 5, que tem como título Liberte do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pois bem, o título da nossa lição é muito importante para a nossa manhã nós entendermos, e um assunto bem importante para nós. Libertos do pecado para a nova vida. Deus, Ele em Cristo Jesus, Ele simplesmente não nos libertou do pecado, Ele nos libertou do pecado e para que vivêssemos uma nova vida. Essa nova vida em Cristo. Eu já tenho comentado em algumas lições e volto a comentar novamente que essa expressão em Cristo, ela aparece diversas vezes no livro, 35 vezes nós podemos estudar na Epístola de Paulo aos Efésios. E é um termo que é muito usado nas nossas lições, como teve lições passadas que por 12 vezes ou mais foi comentado em Cristo, porque tudo com base em Cristo. É Cristo que nos dá essa libertação. Deus nos dá essa libertação em Cristo Jesus. Textual. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pois bem, nós já tínhamos lido em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, o textual nosso, ele comenta aqui que estávamos mortos, nós estávamos mortos. Eu gosto muito de comentar sobre a questão de que nós, como seres tricotomistas, às vezes estamos vivos, mas mortos em pecados e delitos, como muitos de nós estávamos mortos em pecados e delitos, só que Cristo Jesus, ele nos libertou. Então, como que dá para entender como é que nós estamos mortos? Nós, como seres tricotomistas, corpo, alma e espírito, o corpo vivendo, mas muitas pessoas, por não ouvir a voz de Deus, não deixar Deus a trabalhar, agir na sua vida, acabam com o seu espírito morto. Ele não ouve a voz de Deus, ele não deixa Deus o vivificar. E com isso ele está morto em pecados e delitos. Nós mortos em nossas ofensas, mas em Cristo Deus tem nos vivificado. É só nós ouvirmos a voz de Deus, darmos ouvido à voz de Deus, que Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Pois bem, a nossa verdade prática, ela nos diz, como nós já temos comentado nesta manhã, nesta madrugada, nesse final de dia, que nós fomos libertos do pecado e ainda temos recebido de Deus um dom maravilhoso, dom da vida eterna, algo lindo, algo maravilhoso para cada um de nós. Fomos libertos do pecado e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Às vezes, de repente, você pode não entender direito, como que, por exemplo, Deus não simplesmente ele nos libertou de um mal, nos tirou de uma tribulação, de uma luta, de uma dificuldade. Ele tem nos chamado para algo melhor, superior. É como que nós estivéssemos devendo algo, uma quantia muito grande, num lugar que nós não podíamos pagar, e Deus ele paga aquilo que nós devíamos. Mas temos a necessidade de continuarmos. Se nós tivéssemos a necessidade de continuar comprando, ele deixaria um cheque em branco, uma conta aberta para cada um de nós. Que ele nos dá o direito de ter a vida eterna. Não é simplesmente nos libertar da culpa do passado, mas também nos dá uma vida melhor agora, no futuro, em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Você pode ler na sua casa, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Objetivo geral: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna é o objetivo geral. Então, é pela graça e não é de graça, segundo o meu professor comenta muito, eu gosto muito da explicação dele, que não foi de graça, teve um sacrifício, teve
um preço alto, pago por Cristo Jesus para nos dar esta vida e vida eterna. E recebemos, na verdade, isso de graça. Mas nós temos também que fazer a nossa parte, aceitando isso, seguindo esta vida, comentando, porque é maravilhoso diante de Deus nós participarmos de tudo isso. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Pois bem, ele aqui, introdutoriamente, ele está nos falando que a libertação que Cristo nos dá do pecado é um favor imerecido. O que é favor imerecido? Favor imerecido é a tradução da palavra graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós merecíamos uma cruz, nós merecíamos uma morte. Mas Cristo, ele tem nos dado esse, por favor imerecido, a vida eterna em seu nome. Amém? Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Quando Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3, logo no início ele já mostra aqui de cara que nós não éramos merecedores de nada, antes de nós termos passado a regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o processo pelo qual o espírito do homem, não o Espírito Santo de Deus, mas o espírito do homem, que estava morto em pecados e delitos, ele tem a sua vida restaurada, renovada, revivificada, ele tem vida novamente. Esse é o processo pelo qual nós chamamos de restauração, que é um dos processos que abrange a salvação. Então, estávamos mortos em ofensas e éramos, por natureza, filhos da ira. Pois bem, então o que ele está nos falando? Ele está nos lembrando, olha só, vocês, eu quero logo lembrar para vocês de cara que nossa situação não é essa. Estávamos mortos e éramos filhos de ira. A nossa sentença total e final, na verdade, era terrível, porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ponto 1. Nossa condição anterior, que é o que nós estamos falando. O termo para o pecado é hamartia, o qual descreve aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Primeiramente, ele está nos falando aqui o significado da palavra que a hamartia no original é aquele que erra o alvo, que é a palavra que é dada para da onde provém a palavra pecado. O que é pecado? Pecado é hamartia. Hamartia, inclusive dentro da teologia, existe uma ciência que se chama hamartiologia, que é o estudo do pecado. Então, hamartiologia é a que é traduzida como pecado, que tem o significado de errar o alvo. Perdão. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. Eu estou gravando com máscara para tentar seguir desde já o exemplo que nós temos que seguir. Que é o de estar com máscara sempre para mantermos os nossos cultos e tudo mais. E eu estou aqui fazendo justamente um teste para verificar até que ponto nós conseguimos ou não adorar a Deus de máscara. Para tudo seja para a honra, para a glória do Senhor nosso Deus. Pois bem, então vamos lá. Hamartia, aquele que erra o alvo. Então, o homem que estava morto em pecado dele, ele era incapaz de ouvir a voz de Deus. Ora, quem está morto, mesmo que morto em pecados e delitos apenas, ele não tem condições de ouvir a voz de Deus. Isso é uma questão de lógica. E eu já falei, o homem, enquanto vive, mesmo assim estava morto. Por quê? Por causa que estava vivo fisicamente, ser tricotomista, espírito, alma e corpo.
Então, se ele tem aqui espírito, alma e corpo, o seu corpo vivendo na terra, a sua alma, que é o nosso ser pensante, atuante também na terra vivendo, porém o seu espírito morto em pecado e delito, então ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ponto de número 2, nossas ofensas e pecados. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. A nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que nessa era a nossa condição, que era essa a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Pois bem, o que ele está nos falando aqui nesse ponto? Nesse ponto aqui que ele está nos falando sobre nossas ofensas e pecados, que os costumes que nós tínhamos e que as pessoas tinham quando estão mortas em pecado e delito, é tudo que não presta, infelizmente. É a imoralidade, é o furto, é a mentira. Uma constatação de que salvo deve tomar a forma do mundo, ou de que o salvo não deve tomar, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, nós não devemos nos conformar, aceitar este mundo do jeito que ele é, aceitar como uma coisa normal. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós não devemos nos conformar. O que é conformar? Tomar a forma. Eu dei um exemplo uma vez na igreja, que se você tem um tanto de água e você bota aquela água dali naquele copo, ela temporariamente ela toma a forma daquele copo ali naquela coisa. E Paulo nos manda não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Diz a palavra de Deus. Então, aqui, quando ele diz aqui, a nossa luta é contra tais seres do mal, não é necessário temer. Duas coisas eu aprendo aqui. Eu aprendo duas coisas. Primeiro, que nós, a nossa luta, não é contra a carne, como diz na palavra de Deus, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. É contra essas coisas erradas que acontecem, que tem no mundo. Mas que com tudo isso não precisamos temer, porque Deus, em Cristo Jesus, nos dá vitória. Que, inclusive, ele tem nos elegido por predestinação, que é um assunto que nós já estudamos na aula passada, e nós não precisamos entrar muito em questão, mas éramos filhos da ira, e Deus tem nos libertado e tem nos salvado em Cristo Jesus, para nós vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, agora dessa feita como filhos de adoção, como se fosse alguém mesmo adotado. A Bíblia Sagrada ela diz que Jesus Cristo ele veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, vivificados pela graça. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou, por meio de sua graça. Queria dar um abraço, mandar um abraço aí para o nosso pastor, Fábio Roberto, que está nos assistindo. Ele mandou um parabéns para o senhor também. Agradeço, Deus continue abençoando o senhor, minha prima Arlene, que está nos assistindo também. Estamos gravando aqui para passarmos para a nossa igreja amanhã de manhã, mas também aproveitando e transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook para os irmãos que porventura queiram aprender ou compartilhar um pouco conosco de Bíblia, que é algo lindo e maravilhoso, o Espírito Santo de Deus estar aqui para ensinar a todos. Vivificados pela graça. Deus imensamente, é o tópico 2, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Então, vivificados pela graça. Graça, favor imerecido que Deus tem nos vivificado. Estavam mortos em pecado dele, aí ele nos torna a reviver. Nos amou e por isso nos vivificou. O amor de Deus é tão grande que quando lemos lá em João, quando nós falamos do amor de Deus, é imprescindível relembrar o que diz João. João nos diz que veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Ou melhor, isso daí é uma outra referência que eu citei, mas o que eu queria mesmo era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse tal maneira foi um amor tão grande, que não teve adjetivo no aumentativo máximo que João pudesse usar para expressar o quanto que foi grande esse amor que Deus nos amou. Amém? Ponto primeiro. Tópico 2, ponto 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, a Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, aqui o que ele está falando? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Misericórdia, misericórdia é favor imerecido. Amor divino é aquele tão grande que João não teve palavras para expressar o quanto era grande. Então, os atos divinos de amor de Deus, esse amor que, segundo os maiores especialistas, estudiosos em amor, existem várias formas de amor, de expressão de amor que nós podemos falar, mas as mais principais são 4. O ágape, o filho, o eros e o storge. Mas o principal para a nossa vida, que Deus nos amou, que é um amor de tal maneira, que é esse amor ágape que ele está nos falando aqui, atos divinos de amor que alteram o quadro caótico, estávamos como filhos da destruição, filhos da ira, certo? Porém, Deus nos amou e nos colocou, e nós vamos ver mais adiante que nos fez assentar em lugares celestes junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nos fará assentar. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Pois bem, então, este amor tão grande que Deus permitiu a cada um de nós termos essa união, essa comunhão que Deus... Era um amor muito grande para conosco, e este amor é que nos permitiu sermos salvos. Ponto 2. Vivificados por sua graça. Não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça. O favor é merecido. Pois bem, o que está falando aqui? Vivificados por graça. Graça eu já falei. Graça é aquele favor imerecido, é o significado. Ele nos dá de graça, ele fez um grande sacrifício, porém, ele tem nos dado de graça esse amor. Nós não éramos merecedores deste amor. Mesmo assim, Deus nos vivificou por meio de sua graça. Então, a graça de Deus, ela tem nos vivificado, a graça, um favor imerecido enorme para nós termos vida e vida com abundância e vida em Cristo Jesus. Amém? Queremos mandar também um abraço aí para os nossos amigos também que estão vendo aqui um pouco esse vídeo. Estamos gravando aqui para passarmos para a nossa igreja e nós resolvemos transmitir também aqui ao vivo. Um abraço para o nosso amigo de velha data. Um abraço aí para o Moraes, a nossa irmã Lília Praon também. Fique na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por meio de sua graça. Pois bem, ponto 3. Exaltados por sua graça. O poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. O que ele está nos falando aqui? Que exaltados pela graça. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, a Bíblia Sagrada, quando nos fala lá que ele estava conosco, que nós podemos nos assentar nos lugares celestes, significa dizer que nós também temos os benefícios alcançados em Cristo Jesus. Se nós morremos com Cristo, com ele também ressuscitaremos, diz a palavra de Deus. Então, é isso que ele está nos falando aqui, que ele nos permitiu termos também esta ressurreição, ter a vida eterna e o galardão nos céus. Ressurreição,
em Cristo Jesus. Nós teremos uma ressurreição em Cristo Jesus, nós teremos uma vida eterna e o galardão nos céus. Tópico 3 e último. A salvação não vem das obras. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. A salvação não vem das obras. Em Efésios, ele está nos falando aqui que a salvação não depende de obras humanas. Claro e evidente que o crente, a pessoa, quando é salvo, ele tem a tendência em praticar boas obras. Ele não pratica boas obras para ser salvo, mas ele é salvo, por isso ele pratica boas obras. Ele tem a tendência de praticar as boas obras. Mas quando Jesus Cristo ele vem aqui na terra, ele morre por cada um de nós, e ele abre os seus braços lá na cruz do Calvário, e ele fala a expressão tetelestai, ou seja, está feito, bem feito, feito de uma vez por todas. Não há mais nada que possa ser feito. No passado, antes de Jesus Cristo vir, existia muito sacrifício de animais. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, não haveria mais sacrifício nenhum para ser feito. Basta a mim e a você, a cada um de nós, aceitarmos esse sacrifício, sermos salvos nele, e aí sim estaremos praticando as boas obras. Ponto 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 7. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Aqui, quando ele está nos falando que a graça, como meio, como uma forma que Deus nos deu para a salvação, ela inclui, ao mesmo tempo, desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Então, nós já tínhamos falado, assentar nos lugares celestes, ressuscitar com o Senhor Jesus Cristo, todos esses benefícios, as coisas que Jesus Cristo já conseguiu, galardão nos céus, vida eterna, nós também conseguiremos, porque Cristo já conseguiu para cada um de nós. Então, essas bênçãos espirituais também cada um de nós desfrutaremos. Isso tudo foi por graça. Graça, que nós já falamos, que no grego original vem de charis, que significa favor imerecido. E assim o ser humano é livre para... Porém, ela não é irresistível, ou seja, é obrigado todos os seres humanos a aceitarem porque o favor merecido. Não. Ela pode ser resistida como algumas pessoas, infelizmente, resistem e não ouvem esta voz da graça de Deus na sua vida. O ser humano, ele é livre para escolher entre os seus dois caminhos. Então, a graça de Deus, ela salva aquela pessoa que a aceita de bom grado, de bom coração. Ela não exclui de maneira nenhuma o livre-arbítrio do ser humano de continuar em Jesus Cristo ou não continuar. Mas o nosso desejo é que todos os que estejam ouvindo e toda a humanidade, como é da vontade de Deus, que todos venham se salvar e que a vida eterna é para todos. Basta apenas nós aceitarmos como único e verdadeiro e suficiente Salvador da nossa vida. Ponto 2. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isto não vem de vós, trata da salvação pela graça, que provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação vem das obras. Não vem das obras, o que indica não se tratar da recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ele está aqui enfatizando novamente o que nós já tínhamos comentado nesta lição. Obras como evidência da salvação. Quando ele fala aqui da origem da salvação, ele lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, essa salvação. Mas ela vem de Deus. Ele vem nos dizendo que provém de Deus, não vem de obras, não vem de sacrifício humano. Embora que do jeito que eu falei, aquele que é salvo tem a tendência
de praticar boas obras. Não pratica boas obras para ser salvo, mas porque ele é salvo, ele pratica boas obras. Não se recompensa. Ou seja, quando estamos falando aqui, exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, quer dizer, ninguém vai ser salvo por esforço pessoal. Mas se nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos salvos, nós temos a tendência de nos sacrificar por causa que nós somos salvos e nós queremos fazer o melhor para com o nosso Deus, parecermos mais com o Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? Então, o que está concluindo a nossa lição? Ele diz que nós, relembrando, logo lá no início ele fala que nós éramos filhos da ira, nós não merecemos nada, estávamos mortos em pecados e delitos, mas pela graça de Deus nos tornamos filhos por adoção. Lá em João, veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Independente de nossas obras, mas do jeito que eu enfatizo, se você é salvo, você tem a tendência de fazer boas obras. E que o Espírito Santo de Deus possa, em Cristo Jesus, falar mais e melhor ao teu coração. E nós possamos entender que nós éramos filhos da ira, mas em Cristo Jesus, pela maravilhosa graça, eles têm nos salvado, têm nos colocado para sentar nas regiões celestiais, teremos galardão, teremos bênção, teremos vida eterna, teremos ressurreição em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a todos nós. Nós estaremos neste momento encerrando essa transmissão. Agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam até agora. Estamos gravando uma lição da escola bíblica dominical para a nossa igreja e também resolvemos transmitir também ao vivo para aquelas pessoas que gostassem também de ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Um abraço novamente, mais anos para a nossa irmã Lídia Pralon e para o nosso irmão Claudinho. Claudinho, saudade dos irmãos e é só vitória. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.